Não havendo, nós vamos abrir a palavra de Deus no livro de Neemias. Capítulo de número 10. Você vai manter a sua Bíblia aberta neste livro. Nós vamos nos reportar a ele durante a nossa mensagem, mas não faremos a leitura do capítulo de todo o capítulo 10 neste momento. Abra a sua Bíblia em Neemias, deixe a sua Bíblia aberta. Nós vamos caminhar pelos versículos desse texto na exposição da Sagrada Escritura nesta noite. Livro de Neemias, capítulo de número 10. Antes de qualquer uma outra coisa, eu quero convidá-la a curvar a sua fronte mais uma vez e orarmos ao Senhor. Deus amado, Deus bendito, obrigado, Senhor, pelo ajuntamento do teu povo neste lugar. E é desfrutando da liberdade que vem do Senhor que nós podemos nos reunir na tua casa neste momento. Aqui podemos abrir a tua palavra, podemos ler a tua palavra, podemos refletir na tua palavra. E posto, ó Deus, que é a tua palavra que se encontra aberta diante dos nossos olhos. Ó Deus, derrama da tua misericórdia sobre a vida do teu servo na transmissão da tua verdade. E esta mesma misericórdia alcance também todo o teu povo aqui presente, para que, ó Pai, pela instrumentalidade do Espírito Santo, todos nós saiamos da tua presença nesta noite, alimentados e transformados pelo poder da tua palavra. É a nossa oração no nome de Jesus. Amém, Senhor. Irmãos, nós temos refletido no livro de Neemias por algumas ocasiões dos nossos cultos. Precisamos sempre ter em mente, quando lemos qualquer passagem do livro de Neemias, o tempo em que este livro e o relato desse livro está colocado na história. Neemias, ele narra acontecimentos com o povo de Judá e de Jerusalém no retorno do cativeiro. Sabemos que do cativeiro babilônico o povo retorna. O povo de Israel levado cativo, ele tem 3 momentos de retorno do povo. O primeiro com Zorobabel, depois com Esdras e Neemias, por consequência. E quando nós olhamos para o livro de Neemias, nós vemos que o livro de Neemias é um livro que trata da reforma do povo de Deus. Neemias é considerado por muitos o grande reformador do Antigo Testamento. As reformas empreendidas por Neemias e narradas no seu livro podem ser divididos em 2 partes. Uma reforma estrutural e uma reforma espiritual. A reforma estrutural empreendida por Neemias, ela partiu e alcançou a restauração dos muros, a recolocação das portas, trazendo segurança de volta à cidade de Judá, a tribo de Judá, mais precisamente a cidade de Jerusalém. A reforma estrutural empreendida por Neemias também levou os ricos a devolverem aquilo que haviam tomado injustamente dos pobres, trazendo então um equilíbrio social. A reforma estrutural de Neemias ainda tem uma terceira característica, que é levar os sacerdotes de volta ao trabalho exclusivo do templo e da adoração de Deus. Isso você pode encontrar essas reformas acontecendo nos capítulos que antecedem o capítulo 10. A segunda parte
dessa grande reforma empreendida por Neemias diz respeito à questão espiritual. E essa reforma espiritual, ela envolve e está inserida e levada a cabo a partir da decisão de Neemias, dos sacerdotes, dos levitas e de todo o povo de se dedicar ao Senhor através da oração e do estudo das Escrituras. O livro de Neemias vai nos falar de talvez aquela que é considerada a maior reunião de oração da história do povo no período do Antigo Testamento, a reunião de oração que dura 24 horas. E a resposta e a consequência deste povo que se coloca diante de Deus para orar é uma reação do Espírito Santo de Deus trabalhando no coração deste povo, gerando uma disposição para confessar os seus pecados, para chorar pelos seus pecados, para se derramar diante do Senhor, reconhecendo a sua falta e a necessidade do perdão. Mas é também a representação de que este povo que chorou, que lamentou, que confessou, que pranteou por causa do estado em que se envolvia, é tocado e tomado por uma alegria. Alegria causada pelo perdão de Deus para todo aquele que confessa sinceramente os seus pecados, crendo que pode ser perdoado. E a partir então deste movimento de confissão, tristeza e pranto para alegria e celebração, então nós vamos encontrar o povo começando a tomar atitudes. No capítulo 9 nós já vimos isso, um povo tomando a direção de Deus de uma forma mais adequada e mais apropriada e buscando acertar tudo aquilo que está errado na sua vida e que não está em conformidade com a palavra e com a vontade de Deus. O capítulo 10 continua falando desta reforma. E esta reforma espiritual e as consequências desta reforma espiritual. E eu queria falar sobre isso com a igreja nesta noite. Porque nós vivemos um tempo que eu entendo que a igreja precisa experimentar uma nova reforma. Não uma reforma como a do século XVI. Porque nós não enfrentamos os mesmos problemas. Se no século XVI a palavra estava distante do povo, hoje a palavra nunca esteve tão ao alcance do povo. Você tem a palavra escrita, você encontra a palavra falada, você encontra a palavra nos seus aplicativos móveis. Em qualquer momento, em qualquer situação, você pode estar em contato com a palavra. Mas o fato de ter acesso à palavra, o fato de ter a palavra disponível a todo instante, a todo momento, não tem gerado e não tem produzido no coração da nossa geração o envolvimento, o comprometimento, o quebrantamento que a palavra precisa produzir. E entendo que a nossa geração, a igreja dos nossos dias, precisa experimentar verdadeiramente uma reforma espiritual. E o capítulo 10 de Neemias, ele nos mostra o que essa reforma espiritual produz e como ela é possível. E a primeira característica dessa reforma espiritual descrita por Neemias, experimentada e conduzida por Neemias, é que essa reforma espiritual, para cumprir o seu propósito, ela precisa alcançar todo o povo. Não é alguns do povo. Não é algumas famílias. Não é algumas pessoas ou um grupo de líderes, mas é todo o povo. Para que a igreja possa verdadeiramente ter a sua vida espiritual reformada, transformada e moldada segundo os princípios da verdade de Deus. Olhando para a palavra de Deus no versículo de número 10, no capítulo número 10, versículo 1, você vai encontrar o texto sagrado dizendo: os que asselaram esse acordo que foi feito foram Neemias, o governador, o líder maior, o condutor das reformas espirituais e estruturais em Israel, é o primeiro a tomar uma decisão
de reformar a sua vida espiritualmente e moldá-la de acordo com a vontade de Deus. Primeiro, Neemias, o governante, o governador. Depois, no versículo 2 a 8, nós vamos encontrar a descrição de vários nomes, mas o versículo de número 8 traduz e resume isso, dizendo que os sacerdotes também estavam com Neemias neste pacto. Dos versículos 9 a 13, nós vamos encontrar que não somente Neemias e os sacerdotes, mas também os levitas. No versículo de 14 a 27, vai nos relatar que os chefes das famílias também estavam comprometidos. E por fim, no versículo de número 28, diz que todo o povo, sem exceção, a mais jovem das crianças, ao mais avançado em idade, todo o povo, o maior dos governantes, ao mais simples dos servos, todo o povo. A mais humilde das mulheres, aquela que gozava de uma vida mais privilegiada. Todo o povo foi alcançado por essa transformação operada por meio da palavra. A reforma espiritual que o povo de Deus precisa nos nossos dias, ela precisa atingir todo o povo. E ela precisa partir e iniciar na vida da sua liderança. Se quisermos experimentar verdadeiramente uma reforma transformadora na vida da nossa igreja, isso precisa começar em mim, precisa começar em nós pastores, nos presbíteros, nos diáconos, nos líderes de pequenos grupos, nos presidentes de sociedades, nos professores da escola dominical, e atingindo todas as famílias da nossa igreja, e transformando todos os membros da nossa igreja, moldando-nos de acordo com a vontade e os preceitos do Senhor. A reforma espiritual descrita por Neemias é uma reforma que atingiu todo o povo. Mas o texto também faz questão de nos mostrar que ela tem uma base, um alicerce. Ela não está fundamentada nos preceitos e nos conceitos de Neemias. Ela não está fundamentada e alicerçada nos conceitos e preceitos de Esdras, o sacerdote. Ela não nasce da vontade do homem ou da reunião de um concílio e do consenso de várias pessoas, mas é uma decisão de ver sua vida reformada por aquilo que a palavra de Deus determina. E a reforma espiritual genuína, ela só pode acontecer quando ela alcança todo o povo e quando ela tem por base as Escrituras. Olhe para o versículo 29 do capítulo 10. Quando a palavra de Deus diz: firmemente aderiram os seus irmãos a seus irmãos, seus nobres convieram, numa imprecação e num juramento de que andariam na lei de Deus, que foi dada por intermédio de Moisés, servo de Deus, de que guardariam e cumpririam todos os mandamentos do Senhor nosso Deus, e os seus juízos e os seus estatutos. Aquele povo quebrantado, aquele povo tocado e alcançado pelo Espírito Santo de Deus, tomam a decisão de transformarem a sua vida, mudarem os seus atos, entrarem num estado de consagração maior ao Senhor. E esta consagração só seria possível pela obediência à palavra de Deus. E note que o povo se decidiu a obedecer, e ele usa 3 adjetivos relativos à palavra. Primeiro ele diz: são os mandamentos do Senhor, os juízos do Senhor, os estatutos do Senhor. E nesse contexto, usando essas 3 palavras, Neemias relata para nós tudo aquilo que envolve o serviço espiritual em Israel. A lei moral, a lei cerimonial, a lei espiritual. O que eles estão dizendo é que todo o povo, toda a nação, todo aquele povo que se encontrava ali no território de Judá, na cidade de Jerusalém, eles tomaram a decisão de não transgredir uma só das ordens do Senhor, de não deixar de observar uma só das orientações do Senhor, de não deixarem de obedecer a um só dos mandamentos do Senhor. Eles iriam viver e pagar o preço de obedecer integral e totalmente a palavra de Deus.
O pacto desses homens e mulheres era de submissão, de total rendimento, de total entrega, de total submissão, não à vontade do governador, não à orientação dos sacerdotes, não ao direcionamento dos levitas, mas à palavra de Deus. E eu creio e entendo que esse tem sido um grande mal dos nossos dias. Porque vivemos num tempo que muitos filósofos definem como uma geração analfabeta de Bíblia. Um povo com preguiça de conhecer as Escrituras. Um povo que não tem desejo de conhecer o Deus das Escrituras. E por que não tem desejo de conhecer e se relacionar com esse Deus, não conhece a vontade de Deus e não tem disposição para viver de acordo com a vontade de Deus. E por isso que a igreja dos nossos dias precisa tanto desta reforma espiritual. Precisamos ser verdadeiramente povo de Deus. Nação de sacerdotes, povo santo, povo de propriedade exclusiva de Deus com um único propósito: proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Precisamos pegar um caminho de volta às Escrituras. Precisamos empreender esforços maiores para o conhecimento da Sagrada Escritura. E termos a disposição de pagar o preço para obedecermos às Sagradas Escrituras. Precisamos experimentar uma reforma espiritual, que só é possível com o envolvimento de todo o povo, que só é possível tendo a palavra de Deus como base e alicerce, e que só é possível quando o povo de Deus, em resposta à palavra de Deus, decide assumir compromissos diante de Deus. E foi isso que o povo fez. E note que o povo, então, assume alguns compromissos. O primeiro compromisso, acabamos de ver no versículo de número 29, era o compromisso de obediência à palavra. Eles iriam viver de acordo com a palavra. Fazer o que a palavra determina e deixar de fazer aquilo que a palavra proíbe. Mas o versículo de número 30 nos diz também que eles haveriam, parte desse compromisso, de experimentar uma pureza espiritual nas suas vidas. O versículo 30 diz que aqueles homens, eles se decidiram a seguir os estatutos de Deus e que não dariam as suas filhas aos povos da terra, nem tomariam as filhas deles para os seus filhos. O povo de Deus estava assumindo um compromisso de não mais se misturar com as outras nações. Eles estavam assumindo o compromisso de manter a santidade do povo por meio da união entre homens e mulheres no relacionamento do povo. Eles estavam voltando a um estado de obediência determinado por Deus antes mesmo que o povo entrasse na terra prometida. Dito isso a Moisés, repetido a Josué, o Senhor disse: quando adentrares a terra prometida, não deixará uma só nação. Todos os habitantes de Canaã deverão ser exterminados, para que não sirvam de laço e de tropeço para o povo de Israel. O povo falhou no seu compromisso. E agora, estas nações que foi dada a permissão de continuar vivendo em Canaã, foi durante toda a história do povo de Israel pedra de tropeço. Mas agora o povo diz: não, nós não mais nos misturaremos. Ainda que eles estejam habitando fronteiro a nós, ainda que estejam aos nossos lados, ainda que as suas mulheres sejam formosas e os seus jovens sejam aparentes e agradáveis à visão, nós resistiremos a tudo isso e estaremos conduzindo as nossas vidas e os nossos relacionamentos e constituindo famílias única e exclusivamente dentro do povo de Deus, conforme a determinação do povo de Deus. A reforma espiritual e a decisão desse povo incluía a obediência à palavra, uma pureza espiritual através da constituição das famílias. Mas o versículo 31 também fala que este povo iria voltar a guardar o dia do Senhor. E diz o versículo 31,
de que trazendo os povos da terra no dia de sábado qualquer mercadoria e qualquer cereal para venderem, nada comprariam deles no sábado nem no dia santificado, e de que no ano 7º abririam mão da colheita de toda e qualquer cobrança. Queridos, nós não somos sabatistas. Nós não temos nenhum compromisso com o dia de sábado. Mas nós temos compromisso com o sábado do Senhor, o dia de descanso do Senhor. E o dia de descanso do cristão é o domingo, o primeiro dia da semana, o dia do Senhor. E se você já teve oportunidade, se você não teve oportunidade, você pode ter acesso à internet. Você pode entrar na Constituição da nossa igreja e você vai encontrar lá nos princípios de liturgia um capítulo que fala guarda do dia do Senhor. E aqueles que estão lá terminando a classe com o pastor Felipe no período da manhã, a última lição fala da observância adequada do dia do Senhor. Nós não guardamos o domingo na esperança de alcançar a favor de Deus no que diz respeito à salvação. Nós guardamos e devemos guardar o domingo em resposta, em obediência a Deus, que nos ordenou que devemos fazer toda a nossa obra em 6 dias, mas no 7º havemos de descansar. E descansar das nossas obras não é ficarmos deitados inertes, mas descansar da nossa obra diária e aproveitar o dia do Senhor para se cansar fazendo a obra do Senhor. Guardar devidamente o dia do Senhor é entendermos que há um dia que devemos dedicar ao Senhor. Especialmente para fazer a obra do Senhor. Que há um dia que não há nada mais importante do que estar no ajuntamento do povo de Deus. Do que estar na presença do povo de Deus. De estar na companhia do povo de Deus, adorando o Deus que nos ajuda a enfrentarmos as lutas nos outros dias da semana. Ah, Senhor. Como temos sido negligentes. Como precisamos ter nossa vida reformada nesse sentido. Como o domingo tem sido banalizado nas nossas vidas. Como o trabalho e o ajuntamento do povo do Senhor tem sido colocado no segundo plano. Nós não guardamos o domingo para ser salvos. Mas observamos o domingo porque somos salvos. E precisamos observar corretamente o dia do Senhor. Fazendo aquilo que é do agrado do Senhor. Trabalhando para o Senhor. Uma reforma espiritual só é possível quando há este comprometimento. Comprometimento de obediência à palavra. De purificação espiritual. De guardar e observar corretamente o descanso ordenado pelo Senhor. Mas o versículo 32 a 34 nos coloca diante de uma outra percepção e de uma outra questão que Neemias nos coloca. Ele diz também sobre nós, pusemos preceitos, impondo-nos cada ano a terça parte de um ciclo para o serviço da casa do nosso Deus, e para os pães da proposição, e para a contínua oferta de manjares, e para o contínuo holocausto dos sábados e das festas da lua nova, e para as festas fixas, e para as coisas sagradas, e para as ofertas pelo pecado, e para fazer expiação por Israel, e para toda a obra da casa do nosso Deus. Uma reforma verdadeiramente espiritual inclui o esforço e o envolvimento e o comprometimento do povo para a manutenção do culto a Deus. O povo já não estava mais adorando ao Senhor. Porque os sacerdotes eram obrigados a trabalhar, ao invés de se consagrar e cuidar das coisas de Deus. E aquele povo alcançado e transformado pelo retorno à palavra, tocados e tendo confessado os seus pecados e chorado os seus pecados e recebido pela graça de Deus a alegria do perdão e da certeza da regeneração pelos seus pecados, agora eles tomam uma decisão: não haverá falta de recursos para fazer a obra de Deus. E decidem ofertar. E decidem consagrar os seus recursos, entregar os seus recursos para a manutenção do culto a Deus. Uma verdadeira reforma espiritual precisa envolver a nossa mente, no sentido de entendermos que nós não somos donos de coisa alguma. Tudo pertence a Deus e deve ser usado para a glória de Deus.
Mas o mais interessante disso tudo é que no versículo 32 e 39, 35 a 39, ele fala de um outro aspecto dessa reforma espiritual experimentada pelo povo de Israel, que se no versículo 32 a 34 ela fala da manutenção do culto, do versículo 35 a 39 ela fala da fidelidade dos dízimos do povo. E aqui eu gostaria de fazer um parêntese ou trazer algo que é fonte de preocupação para as nossas vidas. Quando nós pensamos na biblicidade do dízimo, enfrentamos nos nossos dias alguns que se levantam para pregar contra isto. E o que é mais impressionante é que esta pregação contra a fidelidade, a legalidade, a biblicidade do dízimo atingem corações simples de pessoas humildes que questionam, baseados não na plenitude, na complexitude da palavra, mas nos argumentos de poucos. Mas é importante entender que o dízimo, como afirmam os alguns, não é algo alusivo à lei. Ele não faz parte dos mandamentos dados por Deus a Moisés. O dízimo é algo que antevém a lei, que antecede a lei, mas que está associado à adoração de Deus desde o princípio de que Deus foi adorado. Nós vamos encontrar o povo nós vamos encontrar Abel e Caim indo ao Senhor e oferecendo ao Senhor as primícias do que possuíam. Nós vamos encontrar Deus dizendo a Abraão, e no início do ministério e da vida e do chamado de Abraão, Abraão entregando os dízimos do Senhor a Melquisedeque, sacerdócio do Senhor. O dízimo não é criação da lei de Moisés, mas é instituição divina para o povo de Deus, desde que Deus resolveu assumir para si um povo. O dízimo não somente antecede a lei, mas ele permanece durante a lei e ele permanece posterior à lei. Porque é na palavra de Jesus Cristo que nós vamos encontrar o próprio Cristo dizendo e ordenando aos fariseus que eles deveriam dar o dízimo do dízimo, do coentro, do endro, da hortelã, não deixar de trazer as primícias das suas rendas diante do Senhor, mas deviam também exercer misericórdia, compaixão, cuidar dos pobres, cuidar das viúvas. Porque este é o modo bíblico do sustento da casa de Deus. As palavras do profeta, quando afirmam que aquele que não traz o dízimo à casa do Senhor está roubando do Senhor, continua sendo verdadeira. Porque nada pode ser tirado da Sagrada Escritura, nada pode ser incluído na Sagrada Escritura sem que aqueles que o fazem cumpram e sofram os males e as punições nela contidas. E a tristeza é ainda ver que tais pessoas se aproveitam para argumentar que toda a história do Novo Testamento a gente só vê falar de contribuições, e eu fico espantado com tudo isso. Porque eu queria descobrir em que momento da vida de Paulo deixou de cumprir o seu zelo, ele que foi habitante, contribuinte judeu zeloso e certamente dizimista fiel, porque era essa a exigência da lei. Ele tirou isso da ordem que deu às igrejas. Mas todas as vezes que o Novo Testamento, por meio das cartas de Paulo, fala de ofertas, está falando de ofertas espontâneas para socorro do povo em momentos adequados e em momentos importantes da vida do povo e do povo de extrema necessidade. Não está falando da vida natural do povo. Pelo contrário, o que a palavra de Deus diz é que aquele que prega o Evangelho deve viver do Evangelho. E Neemias entendia isso. E o povo entendia isso. E o povo que foi alcançado pela verdade da palavra de Deus. E o povo que quebrantado na palavra de Deus. E o povo que confessou seus pecados diante de Deus. E o povo que experimentou a alegria do perdão de Deus. Eles entendem que precisam ofertar para manter o culto e o serviço do Senhor. Mas precisam também ser fiéis nos seus dízimos para o sustento dos sacerdotes que trabalham para o Senhor. Talvez você tenha dificuldade de entender a biblicidade do dízimo.
Talvez você tenha sido atingido por esse discurso que nada de Bíblia. Talvez você tenha dúvida desta questão que envolve o fato de que o dízimo é a maneira justa e adequada instituída por Deus para a manutenção do serviço da casa de Deus. Mas eu quero dizer para você o seguinte, que se você tem dúvida sobre isso, ore a Deus, para que Deus mude o seu coração, porque ainda é verdade que se eu não cumprir aquilo que Deus ordena, eu estou em falta com Deus. E aquele que não devolve a Deus aquilo que é de Deus, do Senhor está roubando. E dura coisa ser chamado de ladrão pelos homens, pior é ser chamado de ladrão pelo próprio Deus. O povo entendeu isso. E na justiça divina e santa, Deus não nos pede nada do que Ele não nos tenha dado. E eu sempre digo aos aqueles que começam a jornada conosco, nos encontros que nós temos do Comprometidos com a Membresia, que o grande problema da igreja, e o grande problema que nós enfrentamos com relação ao dízimo é que nós temos uma percepção errada do que é o dízimo. Porque quando você pensa que quando você dá o dízimo, você está devolvendo 10% para Deus, você não está devolvendo 10% para Deus, não. Deus é que te dá dando a oportunidade de ficar com 90% que era dele. Tudo era dele. Tudo é dele. E Ele não precisava te dar coisa alguma. E Ele te entrega nas suas mãos. E te diz, filho, 90% é seu. Eu só exijo que você me devolva 10%. Não porque eu preciso do teu recurso, mas porque eu preciso encontrar a fidelidade no teu coração. Nós precisamos experimentar essa reforma espiritual. Nós precisamos vivenciar essa transformação que o povo experimentou em Neemias. Nós precisamos voltar a uma vida de obediência irrestrita e contínua à palavra de Deus. Precisamos buscar na palavra esse quebrantamento, essa transformação. E isso precisa envolver todo o povo de Deus. Precisamos assumir um compromisso de não vivermos segundo os nossos preceitos e as nossas vontades, mas fazermos aquilo que a palavra de Deus nos ordena. Que Deus nos abençoe.